Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 18, capítulo 117. Estalo. Boom. Aokiji encarou a cena à sua frente, com os olhos arregalados de puro horror. As estruturas de gelo criadas por sua aura congelante foram instantaneamente aniquiladas pelas tempestades furiosas, vaporizando-se em névoa sob o intenso calor elétrico. Seu Haki da observação ampliado foi completamente destruído pelo estrondo ensurdecedor do trovão, incapaz de penetrar a interferência elétrica. E Hoven, o soberano do céu, tinha todo o seu ser transformado numa figura aterradora de puro relâmpago. Essa habilidade, nesses vastos mares, apenas uma Akuma no Mi poderia alcançá-la. A fruta do tipologia. Goru Goru no Mi. Aokiji pronunciou o nome com a voz carregada de choque. Como almirante da marinha e usuário da poderosa logia Fruta do Gelo, Aokiji naturalmente estudou a enciclopédia das frutas do diabo. A capacidade de se transformar em relâmpago, comandar trovões e gerar estrondos ensurdecedores capazes de destruir o Haki da observação. Esse poder inquestionavelmente pertencia àquela fruta, aclamada como uma das logias mais invencíveis, uma fruta que não era vista nesses mares há incontáveis anos. A Goru Goru no Mi. Meu Deus! Ao observar os relâmpagos intensos, aquele poder aterrador e catastrófico, até mesmo Aokiji, um almirante da marinha, prendeu a respiração. Ele finalmente entendeu como aquela gata ladra Nami conseguia controlar raios tão aterrorizantes. A fonte de seu poder era Goru Goru no Mi de Hoven, o soberano do céu. Como usuário de logia, Aokiji conhecia muito bem o aumento absurdo de poder que uma logia forte proporcionava. Esta geração de almirantes da marinha, todos os três eram usuários de logia, aclamados como os almirantes elementais, e até mesmo como o trio de almirantes mais forte da história em termos de força de combate geral. Isso se devia à sua fruta do gelo, a fruta do brilho de Kizaru e a fruta do magma de Akainu, três logias incrivelmente poderosas. Dentre elas, o potencial de sua fruta gelo-gelo era indiscutivelmente o menor. Não porque sua fruta fosse fraca, mas porque brilho-brilho e magma-magma eram simplesmente poderosas demais. Pica-Pica no Mi permitia a transformação em luz, concedendo a maior velocidade entre todas as Akuma no Mi. Magma-Magma possuía o poder ofensivo máximo absoluto de todas as Akuma no Mi. Qualquer pessoa derrotada por Akainu ou morria ou ficava permanentemente mutilada. E a Goru Goru no Mi não só podia se transformar em relâmpago, concedendo uma velocidade assustadora, como também podia desencadear tempestades de nível catastrófico, possuindo um poder ofensivo extremamente horripilante. Além disso, seus rugidos estrondosos poderiam destruir o Haki da observação de um oponente. Velocidade, poder de ataque, capacidades de suporte, tudo de altíssimo nível. Por isso foi considerada uma das habilidades mais invencíveis, mesmo entre os usuários de logia. Se a fruta Chama-Chama estava apenas no mesmo nível da sua fruta Gelo-Gelo, então a Goru Goru no Mi estava claramente um nível acima da dele. O governo mundial e a marinha procuraram por essa logia invencível por muito tempo, mas sem sucesso. A Goru Goru no Mi não aparecia nestes mares aéreas, mas agora, ela havia caído nas mãos deste homem, o soberano do céu Hoven. Os olhos de Aokiji agora estavam repletos de extrema gravidade. Se seu oponente possuísse apenas a fruta da chama, a fruta da fumaça, etc., Aokiji ainda estaria relativamente tranquilo. Afinal, ele estava no auge de sua força. Sua fruta do gelo já havia sido despertada há muito tempo, dominada à perfeição. Seu Haki físico, resistência e artes marciais estavam no auge de sua forma física. Mesmo contra imperadores como Kaido ou Shanks, Aokiji ousou lutar de frente. Mesmo com as informações do almirante da frota Sengoku sobre Hoven possivelmente possuir domínio inicial do revestimento Aoshoku, Aokiji estava absolutamente confiante de que poderia capturar Hoven se quisesse. Mas agora as coisas eram diferentes. Sentindo o poder aterrador dos relâmpagos furiosos na atmosfera, a expressão de Aokiji tornou-se incrivelmente sombria. O poder desse relâmpago era simplesmente assustador demais. Como esperado da Goru Goru no Mi, uma das logias mais invencíveis. Mais importante ainda para Hoven empunhar a Goru Goru no Mi com um poder tão devastador, combinado com o terrível ataque de tempestade de raios de Nami, a gata ladra, e com aquelas nuvens de tempestade ainda pairando no céu, essa demonstração de habilidade. Aokiji respirou fundo, com os olhos cheios de intenso choque. Despertar. Este era o poder de uma Akuma no Mi do tipo logia despertada. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? O soberano do céu Hoven, nessa tenra-idade, não só havia treinado seu Haki a um nível tão assustador, como também havia despertado a Goru Goru no Mi, como usuário da fruta do gelo e com seus colegas Kizaru e Akainu também sendo poderosos usuários de logia. Aokiji sabia exatamente o quão difícil era o despertar da logia. Antes do despertar, a força de uma Akuma no Mi do tipo logia dependia principalmente do físico do usuário. Um indivíduo extremamente forte e com um físico excepcional podia empunhar uma logia poderosa com força considerável mesmo imediatamente após consumi-la. Mas antes do despertar, havia um limite para o poder que uma logia podia liberar. Para extrair todo o potencial da fruta, o despertar era essencial. E alcançar o despertar da logia era exponencialmente difícil. Despertar uma logia de nível tão alto não exigia apenas um físico incrivelmente forte, mas mais importante ainda, o coração do usuário tinha que estar totalmente alinhado com o desejo inerente à fruta, o desejo de se tornar aquele elemento natural. Para obter sua fruta do gelo, ele precisava, ao usar seus poderes, imaginar-se verdadeiramente como uma aura congelante, capaz de congelar tudo. Parecia simples, mas a dificuldade era imensa. Afinal, o usuário era humano. Esse desejo tinha que brotar de uma crença profunda e essencial, uma aceitação de se tornar um com o elemento natural. A dificuldade era inimaginável. Seja ele Kizaru ou Akainu,
Todos eles levaram um tempo incrivelmente longo antes de finalmente despertarem suas respectivas Akuma no Mi, mas o soberano do céu Robin, em uma idade tão jovem, havia despertado essa logia suprema, a Goru-Goru no Mi? Mais importante ainda, antes disso, Robin nunca havia demonstrado a habilidade da Goru-Goru no Mi. Essa foi uma constatação aterradora. Independentemente da Akuma no Mi, um usuário de habilidade só poderia alcançar o despertar usando continuamente o poder da fruta, permitindo que seus próprios desejos se alinhassem mais estreitamente com o desejo inerente da fruta. Mas veja as habilidades que Robin já havia usado. Bomba-bomba, quilo-quilo, fumaça-fumaça, sinalizador-sinalizador. Ao usar essas Akuma no Mi, o desejo de Robin de se transformar em uma explosão, luz, peso, fumaça ou fogo teria aumentado. Esse era um efeito colateral inevitável do uso de Akuma no Mi, não tinha nada a ver com a vontade consciente do usuário. Foi por isso que mesmo depois de descobrirem que Robin podia caçar Akuma no Mi e possuir múltiplas habilidades, nem os 5 anciãos nem o almirante da frota Sengoku se mostraram muito preocupados. As Akuma no Mi tinham prós e contras, possuir mais nem sempre era melhor. Comer muitas frutas diferentes podia, na verdade, atrapalhar o despertar. E se uma fruta não pudesse despertar, nem mesmo uma de nível superior conseguiria liberar todo o seu poder. Em vez disso, os desejos conflitantes de múltiplas frutas poderiam interferir no desenvolvimento do Aki, um enorme obstáculo para qualquer um que almejasse o nível máximo de poder. Antes de vir para cá Aokiji, é claro, havia analisado minuciosamente todas as informações sobre esse homem que estava causando grande reviravolta nos mares. Na avaliação inicial de Aokiji, em termos de poder da Akuma no Mi, ele detinha vantagem absoluta. Nas artes marciais, tendo herdado o punho de ferro de Garp, ele acreditava que poderia dominar Robin completamente. Mesmo considerando o pior cenário possível de Sengoku derivado de sua sabedoria semelhante à de Buda, baseada na demonstração de Aki de Robin em Marejois, de que Robin possuía domínio inicial do revestimento Aoshoku, Aokiji ainda estava absolutamente confiante de que aquele homem não era páreo para ele. Porque embora o revestimento Aoshoku fosse incrivelmente poderoso, o domínio inicial significava que não podia ser mantido por muito tempo. Uma vez que seu poder se esgotasse, Aokiji poderia derrotá-lo facilmente. Esse era o pior cenário possível. Se Robin não tivesse dominado o revestimento Aoshoku, capturá-lo seria brincadeira de criança. Mas agora, o que era isso? Sentindo o poder aterrador dos relâmpagos furiosos, os trovões horripilantes que poderiam destruir até mesmo seu nível de Aki da observação, e aquelas nuvens de tempestade aparentemente permanentes no céu, a expressão de Aokiji era intensamente grave, somando-se às demonstrações anteriores de Robin, que possuía apenas a fruta da chama e outras habilidades. Esta situação atual era como se aquele homem tivesse, do nada, adquirido uma Goru-Goru no Mi totalmente despertada. Isso nunca havia acontecido antes naqueles mares. A sabedoria quase budista do almirante da frota Sengoku, sua avaliação do poder desse homem, estava catastroficamente errada. Enfrentar uma Akuma no Mi despertada do tipo Goru-Goru no Mi, até mesmo Aokiji sentiu uma pressão intensa agora. Esta não era a Akuma no Mi do tipo chama. Esta era uma das habilidades mais poderosas entre todas as Akuma no Mi, e em seu estado despertado. Ora. Surpreso não era Aokiji? A voz de Robin ecoou. Após ter destruído o Aki da observação de Aokiji com a Goru-Goru no Mi, o próprio Aki de Robin agora podia sentir livremente as emoções de Aokiji, sua presença e cada mínima mudança. Percebendo o semblante sério de Aokiji, Robin deu uma risada sincera. A própria risada vibrava com força, um estrondo retumbante. A Goru-Goru no Mi de Robin despertou. Sua risada agora era um trovão retumbante, possuindo uma força sônica aterradora. Um indivíduo mais fraco poderia ser nocauteado apenas com sua risada. Até mesmo Aokiji precisou usar Aki para tapar os ouvidos, mitigando o impacto do terrível som de trovão. O nome Goru-Goru no Mi não era apenas para inglês ver. Despertada, a combinação de trovão e relâmpago representava todo o poder da fruta. Ararara. É realmente surpreendente que você possua a Goru-Goru no Mi e consiga usá-la a tal ponto. Parece que a Goru-Goru no Mi é sua habilidade mais poderosa então? Você estava escondendo seu poder antes? Perguntou Aokiji, embora seu coração estivesse pesado, pois como almirante da marinha, ele não demonstraria fraqueza. Ele estendeu lentamente as mãos, agora transformadas em gelo, irradiando uma aura incrivelmente fria. Conforme seus braços se moviam, uma névoa congelante e aterradora começou a permear a atmosfera. Ao ativar sua habilidade, Aokiji também sondava, tentando avaliar as verdadeiras profundezas daquele homem. Afinal, o súbito aparecimento de uma Goru-Goru no Mi desperta desse calibre era bizarro demais. Não precisa investigar. A Goru-Goru no Mi. Eu a adquiri recentemente, respondeu Robin, olhando para Aokiji com extrema confiança. Com o poder que possuía, Robin não precisava de subterfúgios. E daí se eles conheciam a força dele? Com a Goru-Goru no Mi e seu poder atual, o governo mundial e o quartel-general da marinha, limitados por diversos fatores políticos, não conseguiam mais caçá-lo com eficácia. Enviar 2 ou mais almirantes atrás dele? Kaido e os outros não eram vegetarianos. E mesmo que eles dessem tudo de si, com a Goru-Goru no Mi combinada com o Aki da observação especial inato de Aiza, capaz de cobrir um raio de 10 países. No momento em que Robin pressentiu múltiplas ameaças de nível almirante, ele pôde usar o poder da Goru-Goru no Mi para pilotar a Arca Machine e escapar para o céu com todos. Robin combinou a Baku-Baku no Mi e a Moku-Moku no Mi para armazenar itens, basicamente um inventário. A Arca Machine está armazenada lá. Adquirida recentemente? Então como você consegue usar a Goru-Goru no Mi a esse ponto? Aokiji exclamou, completamente horrorizado. É exatamente como você pensa. Minha Goru-Goru no Mi despertou. Quanto a como isso é possível, você descobrirá. Depois que eu obtiver a habilidade da sua fruta do gelo, afirmou Robin, olhando para Aokiji.
seus olhos agora com o brilho predatório de um caçador. A fruta do gelo, a fruta do diabo definitiva para controlar multidões. Sendo uma logia tão poderosa, Hoven naturalmente a desejava. Ao coletar a fruta gelo-gelo, Hoven Aokiji obteria seu poder e, junto com seu desejo de se tornar uma aura congelante, congelaria tudo. E após a coleta, a fruta gelo-gelo estaria em seu estado desperto. Você quer minha habilidade da fruta do gelo? Os olhos de Aokiji brilharam com um fulgor gélido. Ao ver o olhar predatório nos olhos de Hoven, até mesmo Aokiji sentiu uma onda de raiva. Como almirante da marinha, quando alguém já o havia olhado com tanto desprezo. Voxash! Estalo! Estalo! Um pássaro colossal feito de puro gelo se formou diante de Aokiji. Bloco de gelo, bico de fazão, gritou Aokiji. O pássaro de gelo gigante, formado por uma aura congelante horrível, disparou em direção a Hoven. A cada batida de suas asas enormes, a atmosfera ao redor se cristalizava em partículas de gelo. Ao enfrentar uma Goru-Goru no Mi desperta, Aokiji liberou todo o poder de sua fruta do gelo desde o início. Este pássaro de gelo não tinha nada a ver com aquele que ele usou contra Ace na história original, quando estava se contendo. Sua aura congelante parecia capaz de congelar tudo o que existia. Estalo. Bum. Acompanhado por um estrondo ensurdecedor de trovão. Raios aterrorizantes rasgaram a atmosfera, condensando-se em um colossal dragão do trovão. 200 milhões de volts Jambole dragão do trovão, com o comando estrondoso de Hoven. Bum. Crack. Colidir. O dragão do trovão estilhaçou instantaneamente e violentamente o pássaro de gelo gigante que Aokiji havia libertado. A terrível tempestade, então, com uma velocidade inacreditável, engolfou a figura de Aokiji. Diante do poder ofensivo da Goru-Goru no Mi, o poder ofensivo da fruta gelo-gelo só pode ser descrito como patético. Capítulo 118. Que poder aterrorizante! Sentindo a energia aterradora que emanava de trás deles, Zoro e os outros, correndo em direção ao Going Merry, olharam para trás com espanto e terror. No momento em que Hoven entrou em ação, Luffy gritou para que todos recuassem em direção ao Merry. Luffy, embora muitas vezes distraído, tomou a decisão certa em momentos críticos sem precisar da instrução explícita de Hoven. O breve envolvimento anterior dele serviu para demonstrar o apoio inabalável que tinham por Hoven. Agora, com Hoven liberando todo o seu poder contra um almirante da marinha, Luffy sabia que ficar ali só o atrapalharia. Recuar imediatamente era a melhor maneira de ajudar Hoven. Seguindo as ordens do capitão, Zoro e os outros, naturalmente, não deixaram o orgulho atrapalhar a luta de Hoven. Até mesmo Nami e Vivi, apesar da profunda preocupação com Hoven, recuaram imediatamente em direção ao Merry. Eles tinham fé absoluta em Hoven. Mesmo enfrentando um almirante da marinha, eles acreditavam firmemente que Hoven sairia vitorioso. Zoro e os outros compartilhavam da mesma opinião. Apesar de enfrentar um almirante da marinha, Hoven definitivamente venceria. Mas, enquanto recuavam, sentindo a aura congelante e horripilante e a energia estrondosa e cataclísmica os atingirem por trás, Zoro e os outros ainda estavam profundamente chocados. De volta a Skipieia, embora Hoven tivesse demonstrado o poder despertado da Goru-Goru no Mi, este empalidecia em comparação com sua verdadeira força total. Todo o poder de uma fruta do diabo desperta Goru-Goru no Mi, sua capacidade ofensiva estava no ápice absoluto de todas as frutas do diabo. Uma habilidade de Akuma no Mi de alto nível como essa, mesmo sem Aki, possuía um poder de ataque assustador, muito superior ao de um guardião. De nível almirante como Zephyr em seu auge. Hoven e Aokiji estavam entre os maiores talentos absolutos destes mares. Suas habilidades com a Goru-Goru no Mi e a fruta do gelo, quando totalmente liberadas, eram verdadeiros desastres sobrenaturais. Diante de tal poder, a força humana parecia infinitesimalmente pequena, como a de formigas. Mesmo Luffy, Zoro e Sanji, que agora haviam despertado aqui e eram consideravelmente fortes, sentiram isso. Ao testemunharem isso de tal distância, eles realmente compreenderam a imensa diferença entre eles e os combatentes mais fortes desses mares. Mas os olhos de Zoro e Sanji não mostravam nenhum traço de desânimo. Em vez disso, um espírito de luta ardente se acendeu dentro deles. Com a ajuda de Hoven, nós definitivamente podemos ficar tão fortes quanto ele. Para realmente ajudar Hoven, nós precisamos ficar tão fortes quanto ele. Depois disso, eles treinariam ainda mais. Rápido! Içar as navegações. Afastem-se daqui. Não podemos interferir nesta batalha. No mínimo, não podemos deixar Hoven se distrair nem um pouco, gritou Luffy enquanto recuava. Da próxima vez que enfrentarmos um oponente como Aokiji, serei eu quem estará diante de Hoven. O número 1 em força no arsenal de Hoven, esse sou eu, declarou Zoro, com um sorriso selvagem se espalhando pelo rosto enquanto corria. Zoro não achava que conseguiria superar Hoven, mas este era apenas um almirante da marinha. A marinha tinha 3 deles, e acima deles, o almirante da frota e os poderes ocultos do governo mundial. Se Hoven ainda tivesse que lidar pessoalmente com cada almirante da marinha que encontrassem no futuro, então ele, Zoro, seria inútil. Como Zoro disse a Aokiji antes, Hoven era seu guia no caminho da pirataria, o caminho para se tornar um dos mais fortes do mar. Ele ajudaria Hoven a realizar seu sonho. Se tornaria a força de Hoven. Que bobagem você está falando? Cabeça de musgo. O número 1 no arsenal do Hoven sou obviamente eu. Sanji retrucou imediatamente, ainda correndo em direção ao Merry, transformando-se em sua forma furiosa de dentes afiados enquanto gritava com Zoro. Você que vai despertar o Aki do Conquistador em 4º lugar, ou talvez até depois, acha que pode ser o número 1? Zoro retrucou, ainda correndo, erguendo os dedos, 2 na mão esquerda apontando para si mesmo, 4 na direita apontando para Sanji, fazendo as veias saltarem na testa de Sanji. Aquele maldito cabeça de musgo. Quantas vezes ele provocou Sanji com a ordem de despertar o Aki?
e Sanji nem sequer podia refutá-la porque não possuía a predisposição para o Haki do Conquistador. Apesar de furioso, Sanji não começou a lutar contra Zoro imediatamente. Recuar rapidamente, sem se tornar um fardo para Robin, era fundamental. Ei, vocês dois estão passando dos limites. Eu sou o capitão, gritou Luffy indignado ao ouvir a discussão de Zoro e Sanji. Todos olharam para ele imediatamente. O mais forte no arsenal de Robin. Sou eu, declarou Luffy. Você não é o capitão, Luffy. Não deveria almejar ser o mais forte? Usopp interrompeu com um sorriso, tentando aliviar a atmosfera tensa. Xixixi, capitão, é isso mesmo. Mas em termos de força, ser o número 1 do Robin já é ótimo, respondeu Luffy com um sorriso alegre e sincero. Uff, Luffy, quando se trata de ser o número 1 do Robin, eu não vou simplesmente entregar isso a você só porque você é o capitão. Zoro sorriu de forma presunçosa. Isso mesmo, o número 1 do Robin definitivamente serei eu, rugiu Sanji. Xixixi, então vamos ver qual de nós se torna o número 1 do Robin. Luffy riu. Em meio às risadas de Luffy, a tripulação chegou à costa e embarcou no Going Merry. Içar velas. Todas as velas abertas. Rumo a bombordo 180 graus. Nami imediatamente começou a emitir comandos de navegação. A tripulação imediatamente seguiu as ordens de Nami, manobrando Merry para longe da ilha desabitada. O clima aqui é muito estranho. Não se esqueçam, Aokiji também é um usuário de logia. Robin e Aokiji podem alterar o clima com seus poderes de Akuma no Mi. Não podemos ser pegos por nenhuma dessas condições climáticas malucas que eles criam. Precisamos ir para mais longe. De qualquer forma, Robin tem a habilidade da Goru Goru no Mi. Mesmo a uma grande distância, ele pode retornar rapidamente para o navio. Nami afirmou, usando seu sentido climático para monitorar as mudanças atmosféricas, gerenciando cuidadosamente a distância entre o Merry e a ilha. Longe o suficiente para evitar ser pega em qualquer convulsão climática, mas perto o suficiente para que Robin pudesse retornar rapidamente. Somente Nami, com sua habilidade de sentido climático, seria capaz de gerenciar com tanta precisão um equilíbrio tão delicado. A seguir, só precisamos esperar que Robin retorne vitorioso. Xixixi, declarou Luffy com confiança, olhando para a ilha desabitada. Os outros, contagiados pela sua confiança, também olhavam para a ilha com expectativa. Robin com certeza venceria. Bum! A terrível tempestade de raios obliterou completamente as construções de gelo de Aokiji, fazendo sua figura desaparecer no meio do turbilhão. A atmosfera estava repleta de partículas de gelo pulverizadas, despedaçadas pela energia violenta da Goru Goru no Mi. 200 milhões de volts, dragão do trovão. Após despertar a Goru Goru no Mi, Robin não precisava mais tocar tambores de trovão como Enel para liberar ataques de relâmpago tangíveis. E o poder do dragão do trovão havia aumentado diretamente de 60 milhões de volts para 200 milhões de volts. Robin olhou para a densa névoa que subia do gelo estilhaçado, criada pelo calor intenso da tempestade de raios. Seus olhos brilharam com uma luz vermelha pura e intensa. Aqui da observação visão do futuro. Zum, zum, zum. Diversas lanças de gelo ultragelado, envoltas em Haki do armamento, irromperam da densa névoa. A infusão de Haki fez com que as lanças de gelo parecessem quase solidificadas, tangíveis. Pu, pu, pu. Robin moveu-se ligeiramente, esquivando-se com precisão de cada lança de gelo. Craque, craque. As lanças de gelo cravaram-se no chão, congelando instantaneamente tudo ao redor e irradiando um frio aterrador. Essas lanças continham todo o poder concentrado da fruta do gelo. Diferentemente de sua aura congelante de ampla área, seu poder destrutivo localizado era extremamente assustador, e por estarem revestidas com Haki do armamento, seu nível de ameaça era amplificado exponencialmente. Tentando obstruir meu Haki da observação com vapor ascendente? Você está me subestimando, Aokiji, Robin comentou calmamente, desviando sem esforço dos ataques de gelo de Aokiji. O vapor, imbuído com o poder da Akuma no Mi, de fato poderia interferir no Haki da observação normal. Mas o Haki da observação de Robin havia sido treinado ao seu ápice absoluto, capaz de prever o futuro. Essas táticas eram inúteis contra ele. Ararara. Assustador. Completamente ileso. Seu Haki da observação já atingiu o ápice, não é? Você consegue ver o futuro? Voxas. Vendo que seus ataques eram completamente ineficazes, Aokiji deixou de se esconder. Ele manipulou a aura congelante e as correntes de ar, dispersando instantaneamente o vapor. Ao olhar para Robin, que estava não muito longe, e para a luz vermelha intensa que brilhava em seus olhos, a expressão de Aokiji tornou-se ainda mais grave. Embora seu próprio Haki da observação tenha sido completamente destruído pela habilidade da Goru Goru no Mi de Robin, impedindo de estendê-lo, sua perspicácia inata como uma das maiores potências do mar permaneceu intacta. Dentro daquela densa névoa impregnada com a energia da Akuma no Mi, a percepção do Haki da observação desse homem permaneceu completamente intacta. Isso só podia significar uma coisa: o Haki da observação desse homem estava um nível acima do dele. E esse nível só poderia ser Haki da observação treinado ao seu ápice absoluto, capaz de prever o futuro. Inacreditável! Esse homem treinou até mesmo seu Haki da observação a esse nível? Um monstro! Nem mesmo Aokiji conseguiu evitar praguejar mentalmente naquele momento. Tão jovem, mas já possuindo Haki do Conquistador aparentemente em seu nível inicial de domínio da infusão, e a Goru Goru no Mi, uma das logias mais invencíveis. Estando no ápice de todas as Akuma no Mi, também treinada para o despertar. E agora, ele exibiu Haki da observação treinado ao seu ápice absoluto, capaz de ver o futuro. Era preciso saber que treinar Haki da observação a esse nível era extremamente difícil.
Pouquíssimos nestes mares conseguiam alcançá-lo. Na idade desse homem, o próprio Aokiji ainda nem havia aprendido aqui, continuando a treinar as técnicas básicas do punho de ferro sob a tutela do vice-almirante Garp. E mesmo assim, esse homem, sua Akuma no Mi, seu Haki da observação, ambos haviam atingido os níveis máximos absolutos desse mar. Uma disparidade tão grande, até mesmo um gigante como Aokiji só poderia amaldiçoá-lo, chamando de monstro. Os ataques de sondagem terminam aqui. Estou ficando impaciente para obter sua habilidade da fruta do gelo, declarou Hoven, olhando para Aokiji, sua risada estrondosa, ressoando com o poder de um raio. Tolo, a Goro-Goro no Mi é de fato poderosa, mas depender demais de uma fruta do diabo o impedirá de alcançar o verdadeiro ápice deste mar. Aokiji retrucou com uma expressão gélida. Ser tão completamente subestimado repetidas vezes. Até mesmo Aokiji estava agora genuinamente irritado. Venha, deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder da fruta do gelo. Meu verdadeiro poder. Crackle, crackle. Mais da metade do corpo de Aokiji se transformou em gelo sólido e extremo. Até mesmo um de seus olhos se tornou um olho de gelo, irradiando uma aura incrivelmente fria. Foge. Seus lábios, agora meio congelados, exalaram uma lufada de névoa congelante. Pull. Uma ondulação terrivelmente estranha, acompanhada por uma exalação de frio extremo, irrompeu de todo o ser de Aokiji. Voxash. Estalo. Estalo. Centrada em Aokiji num instante, o mundo começou a mudar. O chão congelou completamente. Enormes icebergs de frio extremo irromperam da terra. Inúmeras plantas cristalizaram instantaneamente, irradiando uma geada impressionante. Lá no alto, as próprias nuvens brancas sofreram uma transformação gigantesca, tornando-se nuvens congelantes colossais, que desencadearam nevascas de neve e granizos gélidos. As próprias correntes de ar se transformaram em torrentes terrivelmente frias, a atmosfera saturada com uma energia congelante extrema. Toda a região estava se transformando em um mundo de zero absoluto. Fruta gelo-gelo, desperta, transformando permanentemente esta área em um mundo de gelo. Ha. Não fique tão convencido, Aokiji. Acha que é o único que despertou uma logia? Hoven gargalhou alto, sua voz trovejando como um relâmpago. Estalo. Bum. O corpo inteiro de Hoven irrompeu em relâmpagos puros e supremos. Um de seus olhos também se transformou em um olho de relâmpago puro. A luz elétrica que brilhava dentro dele era aterradora de se contemplar. Pull. Uma estranha ondulação acompanhada por um estrondo de trovão espalhou-se violentamente. Bum. Centrado em Hoven, o próprio céu começou a se deformar e agitar violentamente. Uma pressão elétrica tirânica atraiu as correntes de ar circundantes, condensando-as rapidamente em névoas rodopiantes de energia atmosférica. Então, em meio ao trovão retumbante, elas começaram a se transformar, em meio a nuvens carregadas de tempestade. Incontáveis raios aterrorizantes, como dragões azuis em espiral, contorciam-se loucamente dentro das inúmeras nuvens de tempestade. Seus rugidos estrondosos abalando a própria alma, inspirando um terror profundo. Bum! Inúmeros raios caíram dessas nuvens como uma tempestade torrencial, bombardeando a terra abaixo. Com a chegada dessa chuva interminável de raios, ainda mais aterrorizante, um trovão retumbante ecoou pela ilha, transformando permanentemente esta área em uma zona proibida e aterrorizante, habitada apenas por raios e trovões. Um mundo de estrondo. Goro-Goro no Mi despertada. Poder total liberado. Pull. À medida que os poderes da fruta do diabo despertada emanavam tanto de Hoven quanto de Aokiji, espalhando-se para fora, nuvens de trovão e nuvens de gelo, icebergs e tempestades de raios, o mundo de gelo e o mundo de trovoada no centro desta ilha colidiram. Então colidiram violentamente. Bum, 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 bang. Inúmeras tempestades irromperam. Inúmeros icebergs se despedaçaram. Inúmeras nuvens congelantes e nuvens de tempestade se fundiram. Aura congelante e relâmpagos colidindo em um frenesi destrutivo e insano. Cristais de gelo atmosféricos e relâmpagos voavam por toda parte. Os sons do gelo se estilhaçando e do trovão estrondoso se entrelaçavam. O mundo de gelo e o mundo de trovoada, presos em uma luta violenta e aniquiladora. Isso foi um confronto entre uma fruta gelo-gelo desperta e uma Goro-Goro no Mi desperta. Isso foi um choque de poderes de Akuma no Mi do tipo Logia despertadas. Isto foi um choque com a própria natureza. Bum! A energia cataclísmica desses desastres naturais em guerra se expandiu rapidamente, fazendo com que as correntes de ar em toda a ilha, e até mesmo na vasta região marítima circundante, se agitassem e recuassem violentamente. Dois indivíduos que haviam treinado poderosas Akuma no Mi do tipo Logia até o seu ápice absoluto, o choque de seus poderes despertados. Foi um verdadeiro cataclismo pré-histórico. Nesse momento, essa ilha desabitada, metade dela agora dominada por inúmeras nuvens de tempestade, relâmpagos torrenciais e trovões aterrorizantes que faziam a alma tremer. A outra metade era dominada por inúmeras nuvens congelantes, tempestades de granizo e correntes de ar gélidas, com imponentes icebergs irrompendo do solo, uma paisagem pré-histórica da era glacial. E no centro da ilha, onde as duas forças se encontraram, inúmeros relâmpagos e trovões colidiram violentamente com tempestades de granizo e uma aura congelante. Em formação, metade mundo da batalha, metade mundo de gelo. Ilha do Trovão Gelo. Que diabos? A bordo do Going Merry, a tripulação encarava a cena diante de si sem expressão. A ilha desabitada onde haviam desembarcado momentos antes, exuberante e verdejante, agora estava transformada em uma paisagem infernal bifurcada. Metade mundo da ruína furioso, metade mundo de gelo congelado. Uma zona totalmente proibida para toda a vida. Esse espetáculo, mesmo para aqueles que testemunharam o poder da Goro-Goro no Mi despertada de Hoven em Scipieia, deixou-os completamente estupefatos. Naquela época, Hoven havia demonstrado apenas uma fração de seu poder, principalmente para criar algumas nuvens de tempestade úteis para Nami.
Esse era o verdadeiro poder de uma Goro-Goro no Mi desperta, transformando o mundo inteiro em um reino aterrorizante de tempestades e trovões ensurdecedores. A outra metade, igualmente aterradora, nuvens congelantes, nevascas, icebergs por toda parte, um mundo de zero absoluto. Será este o poder total das Akuma no Mi do tipologia liberado? A tripulação ficou olhando fixamente sem expressão. No coração da Ilha do Trovão Gelo, a batalha entre Hoven e Aokiji havia atingido seu clímax explosivo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 119. Dentro da recém-formada Ilha do Trovão Gelo. Na metade do mundo de trovoada, Hoven tinha vantagem absoluta de jogar em casa. Da mesma forma, na metade mundo de gelo, Aokiji dominou. Nessas condições, nem Hoven nem Aokiji estavam dispostos a lutar no território um do outro. O campo de batalha principal escolhido era o epicentro da Ilha do Trovão Gelo. O ponto de convergência onde o mundo da batalha e o mundo do gelo se confrontavam. Bloco de gelo, Partizan. Aokiji, com mais da metade do corpo agora transformado em gelo extremamente sólido, cruzou os braços bruscamente. Crackle, crackle. Dois enormes tridentes de gelo materializaram-se rapidamente na atmosfera. Então, extraindo o poder do ar congelado e da chuva de granizo do mundo de gelo, eles cresceram ainda mais, irradiando um frio ainda mais intenso. Como lanças de gelo empunhadas por gigantes, congelando o próprio ar ao seu redor. Este foi o despertar da fruta do gelo, a amplificação elemental. Dentro deste mundo de gelo, o poder da fruta foi verdadeiramente liberado em sua plenitude. Armamento. Com um gesto de mão de Aokiji, as pontas afiadas das enormes lanças de gelo foram instantaneamente revestidas por uma espessa camada de Aki do armamento negro. Contra a Goro-Goro no Mi, uma habilidade cujo poder ofensivo estava no auge de todas as Akuma no Mi, confiar apenas nos ataques da fruta do gelo não seria suficiente. Seu oponente também dominava a Goro-Goro no Mi ao extremo. Nessa situação, Aokiji teve que usar Aki do armamento para compensar a diferença no poder ofensivo elemental bruto. Aokiji rugiu, estendendo as mãos para frente com violência. Voxash! As colossais lanças de gelo, imbuídas com o denso Aki do armamento de Aokiji, rasgaram o ar com um assobio aterrador, precipitando-se em direção a Hoven no mundo da luta. Durante o voo, minúsculos cristais de gelo se formaram em seu rastro, um testemunho do frio terrível que carregavam. A parte mais assustadora eram as pontas dessas lanças de gelo gigantes, imbuídas com todo o poder da fruta do gelo e do Aki do armamento total de Aokiji. Aokiji não se conteve, muito diferente de sua abordagem hesitante e preguiçosa de justiça durante a Guerra dos Cúpulas. Agora ele lutava com todas as suas forças. 300 milhões de volts Kirin. Diante do poderoso ataque de Aokiji, Hoven também não se conteve. Todo o poder de sua Goro-Goro no Mi irrompeu. Bum! Acima, em meio às furiosas nuvens de tempestade, acompanhadas pelo estrondo dos trovões, inúmeros raios se entrelaçavam, coalescendo em uma imensa e tirânica pressão elétrica. Brum! Acompanhada por estrondos aterrorizantes capazes de destruir o espírito de um vice-almirante comum do quartel-general da Marinha, uma besta colossal e monstruosa, formada inteiramente de raios furiosos, com o corpo crepitando com incontáveis arcos elétricos violentos, emergiu das nuvens de tempestade, revelando sua cabeça selvagem. Roar! A fera abriu sua boca horripilante e escancarada, aparentemente grande o suficiente para engolir uma ilha inteira, e soltou um rugido ensurdecedor. Um rugido composto de puro trovão destrutivo. Bang! Aquele único rugido, sob a força avassaladora do som do trovão, fez com que vários icebergs no mundo de gelo de Aokiji explodissem instantaneamente. Inúmeros cristais de gelo se estilhaçaram na atmosfera. Até mesmo o avanço das gigantescas lanças de gelo que se aproximavam diminuiu visivelmente. Armamento. Aki do armamento surgiu, concentrando-se inteiramente no chifre do Kirin do Trovão. Diante da fusão do poder da fruta do gelo-gelo e do Aki do armamento de Aokiji, confiar apenas no poder da Goro-Goro no Mi seria uma arrogância tola. Usuários de Logia possuíam um alcance de ataque imenso, especialmente aqueles com Akuma no Mi poderosas como Goro-Goro no Mi ou Fruta-Gelo. Liberados em sua força máxima, eles eram verdadeiros desastres sobrenaturais. Mas, correspondentemente, infundir Aki do armamento em ataques elementais tão vastos consumia quantidades enormes de energia. Se cada canto de um ataque elemental de grande escala fosse revestido com Aki do armamento denso, mesmo personagens poderosos como Hoven e Aokiji não conseguiriam sustentá-lo. Assim, Aokiji concentrou seu Aki nas pontas mais afiadas de suas lanças de gelo. Hoven, da mesma forma, concentrou seu Aki no chifre do Kirin do Trovão. Esses eram os pontos focais de seus respectivos ataques, seus pontos mais fortes. Bum! Acompanhado por um estrondo cataclísmico, o Kirin do Trovão, dentro das nuvens de tempestade, rugiu para baixo, com todo o seu corpo descendo. Sua forma colossal quase abrangia metade da Ilha do Trovão Gelo. Só se pode imaginar a enorme quantidade de raios violentos contidos ali. No instante seguinte, o rugido do Kirin do Trovão e as lanças de gelo gigantes em alta velocidade colidiram violentamente. Bum! Crackle! Crunch! Inúmeros relâmpagos e estilhaços de gelo explodiram para fora em um turbilhão caótico. Com o impacto, as hastes das duas lanças de gelo gigantes, semelhantes a lanças próprias para gigantes, estilhaçaram-se instantaneamente em inúmeros cristais de gelo, criando faixas de névoa branca na atmosfera. Sob a energia violenta combinada da tempestade de raios e do Aki do armamento de Hoven, o poder da fruta do gelo entrou em colapso total.
retornando ao seu estado normal de vapor d'água. Consequentemente, uma grande parte do corpo de relâmpagos do Kirin do Trovão também se desintegrou. Sob a força combinada da fruta do gelo de Aokiji e do Aki do armamento, o poder puro da Goru Goru no Mi também não conseguiu resistir completamente, despedaçando-se em faíscas de relâmpago que dançavam loucamente pelo ar. No epicentro do confronto, tudo que restava eram o chifre do Kirin e as pontas de lança de gelo, ambos ainda envoltos no Aki do armamento de Hoven e Aokiji, respectivamente. Bum! Inúmeras correntes de ar caóticas irromperam violentamente do epicentro, rugindo para fora. As próprias correntes de ar no céu pareciam estar sendo dilaceradas por uma mão gigante invisível, as camadas de nuvens acima se contorcendo e recuando violentamente, como se o próprio céu estivesse sendo rasgado ao meio. Bang! Craque! Craque! Pedaços de terra infundidos por raios se estilhaçaram. Vastos trechos de solo congelado explodiram em cristais de gelo que se espalharam pelo ar. Toda a ilha do trovão gelo tremeu violentamente sob o impacto de energia aterradora. Até mesmo a região marítima ao redor foi lançada em turbulência, com ondas colossais irrompendo. Voxas! Estalo! Estalo! O mar perto da metade do mundo de gelo, as ondas gigantescas congelaram instantaneamente sob a aura congelante, aterrorizante e onipresente. Bum! O mar próximo à metade do mundo do estrondo, os relâmpagos violentos e ilimitados aniquilaram instantaneamente as ondas colossais recém-formadas, inúmeras faíscas explodindo pela atmosfera. Muitas criaturas marinhas foram instantaneamente incineradas, transformadas em carvão pelo poder avassalador da Goru Goru no Mi. Bum! Embora as ondas colossais tivessem sido congeladas e aniquiladas pelos poderes Gelo Gelo e Goru Goru no Mi, as terríveis ondas de choque do seu choque continuaram a se propagar pelo mar. Reduzir a vela mestra pela metade. Precisamos recuar mais. A bordo do Going Merry, que era violentamente sacudido pelas ondas de choque aterrorizantes, Nami gritava ordens, agarrando-se firmemente ao mastro. Assustador! Muito assustador! O mundo está acabando! Os Op e Chopper se abraçaram, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observavam a Ilha do Trovão Gelo, que agora se assemelhava a uma cena do Armagedon. Inacreditável! Será este o verdadeiro poder de lutadores do nível de Hoven? Zoro e Sanji lutavam para manter o Merry equilibrado no mar revolto, enquanto olhavam horrorizados para a distante Ilha do Trovão Gelo, que junto com o oceano ao redor, vibrava violentamente devido às contínuas e aterrorizantes ondas de choque. O próprio ar estava repleto de inúmeras faíscas de relâmpagos e cristais de gelo que se chocavam. Aquelas lanças de gelo gigantescas, como lanças de gigantes ancestrais. Aquele querido trovão, rugindo das nuvens de tempestade, seu corpo rivalizando em tamanho com uma ilha. E essa onda de choque cataclísmica e devastadora resultante da colisão, desafiou completamente a compreensão fundamental que eles tinham do poder. Eles pensaram ter vislumbrado a força das maiores potências marinhas depois de testemunharem o revestimento ao Shoku de Hoven esmagar Enel sem esforço, e partes do poder de sua Goru Goru no Mi desperta. Mas eles jamais imaginaram que ao enfrentar um oponente de calibre semelhante, o poder de Hoven pudesse atingir tais níveis, demonstrando verdadeiramente a força aterradora de uma potência real nestes mares. Zoro e Sanji, enquanto seguiam as ordens de Nami para controlar o Merry, mantinham seus olhares fixos na batalha distante. Uma batalha entre potências marítimas como essa não era algo que todos nesses mares tivessem a chance de presenciar. Eles tiveram que memorizá-la, gravá-la em suas almas e usá-la como objetivo a ser alcançado. Hoven, as mãos delicadas de Vivi agarraram o corrimão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. A fruta da areia era incrivelmente compatível com ela. Seu domínio sobre ela estava progredindo a um ritmo que surpreendia até mesmo Hoven. Ela pensava que em breve seria capaz de realmente ajudar Hoven. Mas agora, vendo o nível monstruoso de oponentes que Hoven enfrentou, e havia 3 almirantes na marinha, além do almirante da frota e dos poderes ocultos do governo mundial. Preciso ficar mais forte. Vivi cerrou os punhos e mordeu o lábio. Uma estranha onda emanou de dentro dela. O nó espiritual que Hoven havia colocado dentro de Vivi se desfez ligeiramente. O intenso desejo de se tornar mais forte, uma mentalidade essencial para toda pessoa poderosa, fez com que o controle de Vivi sobre seu poder espiritual desse um salto repentino. Uma parte do poder espiritual que Hoven ainda possuía foi rapidamente assimilada. Esse nó de poder espiritual, criado por Hoven usando o sistema, liberaria automaticamente mais poder à medida que a força e a capacidade espiritual de Vivi aumentassem, permitindo que ela se tornasse mais forte. Essa onda de poder espiritual, combinada com a energia física de Vivi, se manifestou. Aqui do armamento. Essa flutuação de energia era familiar para Luffy, Zoro e Sanji. Eles olharam para Vivi. O Aqui do armamento de Vivi havia despertado. Parabéns, Vivi! Exclamou Nami feliz, abraçando Vivi. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Vivi. Aqui do armamento. Observando Vivi despertar o Aqui, Robin apertou os lábios. Hoven havia colocado nós espirituais semelhantes em todos eles. Contanto que conseguissem assimilar mais poder espiritual, Hoven poderia ajudá-los a ficar mais fortes. Ela própria possuía o fruto da flor desde a infância, segundo Hoven, seu físico já atendia aos critérios para aprender aqui do armamento. No entanto, ela não conseguiu aprender. Combinando os ensinamentos de Hoven com sua própria introspecção, Robin entendeu. Era porque a sombra de Chara, do Booster Call, de Aokiji, ainda persistia dentro dela. Como manifestação de energia espiritual e física, o Aqui não podia ser utilizado por quem carregava traumas psicológicos severos.
Mesmo que Robin infundisse poder espiritual diretamente, ela não conseguiria assimilá-lo. Trauma psicológico. Robin murmurou, olhando para a distante ilha do trovão gelo. O poder aterrador de Aokiji, congelando tudo num instante, paralisando Saul diante de seus olhos. Aquela cena deixou uma cicatriz indelével em seu coração. Mesmo depois de conhecer Robin e ganhar mais confiança, aquele trauma profundamente enraizado desde os 8 anos de idade não foi tão facilmente apagado. Mas agora, vendo Robin lutar de igual para igual com o poder aterrorizante e congelante de Aokiji, parecendo até levar vantagem com seus raios furiosos, Robin sentiu seu coração bater incrivelmente rápido. Especular que Robin pudesse lutar de igual para igual com Aokiji era uma coisa, testemunhar isso era completamente diferente. Assim como no despertar da Akuma no Mi, simplesmente pensar em se alinhar com o desejo inerente da fruta não era suficiente. A psicologia humana é incrivelmente complexa. A verdadeira transformação exige uma aceitação genuína e profunda. Isso se aplica tanto às Akuma no Mi quanto à superação de traumas psicológicos. Agora, ao ver Robin lutar contra Aokiji em pé de igualdade, a sombra psicológica que o poder de Aokiji projetava sobre o coração de Robin começou a se dissipar rapidamente. E à medida que aquela sombra se dissipava, algo mais rapidamente preencheu o vazio, uma sensação vibrante e palpitante. Robin apertou o peito, sentindo o coração bater descontroladamente rápido. Ela entendeu agora. Ela estava completamente apaixonada por ele. Para Robin, boom, crash, o Aki do armamento no chifre do Kirin finalmente se esgotou. Os raios furiosos que formavam o Kirin também se dissiparam em faíscas dispersas. As pontas de gelo, no entanto, ainda retinham uma pequena quantidade de Aki do armamento. Embora seus corpos gelados estivessem repletos de rachaduras, elas ainda não haviam se desintegrado completamente. 300 milhões de volts. Serpente do trovão. Mamba negra. Robin rugiu, relâmpagos celestiais brilhando em seus olhos. Inúmeros arcos de relâmpago se entrelaçaram, formando uma mamba negra espiralada de puro trovão. Acompanhada por um rugido ensurdecedor, a mamba negra atacou, estilhaçando instantaneamente os restos das pontas de gelo. A energia residual nas lanças de gelo se desfez instantaneamente diante da mamba negra do trovão. Mas Aokiji, em vez de demonstrar desânimo, mostrou um lampejo de triunfo nos olhos. A intensidade do Aki do armamento. Ele era mais forte que Robin, o soberano do céu, nesse aspecto. Isso anulava completamente a diferença de poder ofensivo entre a fruta do gelo e a Goru-Goru no Mi. Na verdade, Aokiji sentia que agora tinha vantagem. Eu te disse. Mesmo que a Goru-Goru no Mi seja incrivelmente poderosa, se você depender apenas das habilidades da Akuma no Mi, jamais se tornará uma verdadeira potência de elite nestes mares. Aqui é a chave para elevar a força de combate, gritou Aokiji, estendendo as duas mãos enquanto a rugidora mamba negra do trovão se aproximava. Se o Kirin do trovão anterior representava o ataque máximo da Goru-Goru no Mi, então a mamba negra do trovão representava sua velocidade máxima. Mas para atingi-lo, primeiro precisava atravessar camadas de aura congelante. O relâmpago, em última análise, ainda era uma forma de energia, e sua aura congelante podia congelar essa energia, embora o poder de uma Goru-Goru no Mi desperta não pudesse ser completamente congelado, prejudicando ligeiramente seu ataque e afetando a velocidade da mamba negra do trovão, o que ainda era possível. Bang! Combinando o poder de sua Akuma no Mi do tipo gelo com o Aki do armamento, Aokiji destruiu a estrondosa mamba negra. Aokiji olhou para Robin, que permanecia em silêncio em meio à tempestade de raios que se dissipava. Ele ia ganhar. Você diz que o Aki é a chave para aumentar a força em combate? Ecoou a voz de Robin, estranhamente calma. Uma luz carmesim escura agora brilhava incontrolavelmente em seus olhos. O sorriso triunfante de Aokiji congelou. Sua expressão mudou drasticamente. Essa flutuação é. Estalo. Boom. A chuva torrencial de raios ao redor de Robin recuou repentinamente, foi empurrada para trás. Em seu lugar, surgiu uma extensão infinita de raios Aki tirânicos, violentos e de um vermelho escuro intenso. Relâmpagos carmesim negros iluminaram o céu. Até mesmo o poder da Goru-Goru no Mi desperta parecia insignificante diante dessa força avassaladoramente violenta. Bang! Inúmeros cristais de gelo se estilhaçaram. O próprio chão onde Robin estava explodiu para fora. Enormes pedaços de terra, envoltos em relâmpagos vermelho escuros, foram lançados na atmosfera. No centro desse turbilhão de relâmpagos carmesim negros, estava Robin, com todo o seu corpo agora envolto em uma nuvem de relâmpagos Aki puros, pulsantes e carmesim negros. Você estava certo. Aqui é o poder que determina o limite máximo de um lutador. Aokiji. A risada poderosa de Robin trovejou, fazendo o rosto de Aokiji se contorcer em uma expressão completamente sombria. Revestimento ao Shoku. Aokiji conseguiu dizer com a voz embargada, repleta de horror e descrença. Capítulo 120. Inúmeros arcos violentos e tirânicos de relâmpagos carmesim negros rasgaram a atmosfera. A cada onda violenta, enormes pedaços de terra eram arrancados do solo e arrastados para o alto. Os icebergs e cristais de gelo do mundo de gelo se estilhaçaram em inúmeros pedaços. As nuvens congelantes, que continuamente despejavam granizo e ar gélido, foram violentamente rasgadas pelos relâmpagos estrondosos de cor carmesim e negra. As próprias correntes de ar do céu recuaram e se contraíram, como se tremessem de medo. O céu tremeu. A terra se despedaçou. Até mesmo o poder das Akuma no Mi parecia se quebrar e dissipar diante dessa força absolutamente violenta e tirânica. Esta era a potência mais violenta e tirânica destes mares. Revestimento ao Shoku. Estalo. Tum, tum, tum. No instante em que a poderosa gargalhada de Robin cessou, os incontáveis fragmentos anteriormente arrastados pelo relâmpago carmesim negro retornaram precisamente às suas posições originais.
Controle perfeito do revestimento All-Shoku, seus ataques eram extremamente violentos e tirânicos, mas também podiam manipular objetos com tamanha precisão, deixando-os completamente ilesos. Um revestimento All-Shoku perfeitamente controlado. Aokiji encarou Hoven agora no centro de inúmeros arcos de relâmpagos carmesim escuros, com todo o corpo envolto em uma nuvem pulsante da mesma energia. Os olhos de Aokiji estavam arregalados de puro horror, sua voz até falhou um pouco, embora tenha recebido informações do almirante da frota Sengoku antes de vir para cá, com base na intensidade do Aki do Conquistador de Hoven demonstrada em Marejois. Sengoku, usando sua sabedoria semelhante à de Buda, deduziu que Hoven poderia ter domínio inicial do revestimento All-Shoku. Esse era o pior cenário possível para Sengoku, o limite máximo de força de Hoven. O domínio inicial do revestimento All-Shoku, embora concedesse um poder de ataque aterrador por um curto período, ainda era apenas poder de ataque. Aokiji, tendo treinado com Garp, conhecia a verdadeira natureza do revestimento All-Shoku. Proporcionava ao usuário um aprimoramento completo, ataque, defesa, velocidade, tudo amplificado a um nível absurdo. A velocidade de seu mestre Garp, aprimorada pelo revestimento All-Shoku, era suprema em todos os mares. Nem mesmo Kizaru, a menos que permanecesse pura luz e não atacasse, conseguia igualar a velocidade de curto alcance de Garp. E o poder de ataque de Garp também estava no auge absoluto. Mesmo Aokiji, com sua Akuma no Mi do tipo gelo-gelo, as técnicas do punho de ferro de Garp e seu próprio Aki do armamento, não eram páreo para Garp em termos de poder de ataque bruto. Mas isso se aplicava ao domínio completo da técnica de revestimento All-Shoku. O domínio inicial permitia apenas ataques aprimorados. Não era possível aumentar a velocidade ou a defesa, reduzindo significativamente a ameaça. Além disso, o revestimento All-Shoku consumia quantidades assustadoras de energia. Um usuário recém-proficiente não conseguia sustentá-lo por muito tempo. Uma vez que seu revestimento All-Shoku se esgotasse, ele ficaria indefeso. Assim, mesmo quando Hoven exibiu sua Goru-Goru no Mi desperta Aokiji, embora chocado, não perdeu a compostura. Mesmo que o pior cenário possível, Hoven possuindo o domínio inicial do revestimento All-Shoku fosse verdadeiro, Aokiji acreditava que a situação ainda estava sob seu controle. Mas agora, observando Hoven controlar perfeitamente o poder do revestimento All-Shoku, formando aquela nuvem de relâmpagos carmesim escura ao seu redor, manipulando sem esforço a terra despedaçada, a própria expressão facial de Aokiji começou a se contorcer. Isso era algo que só era possível com o domínio completo do revestimento All-Shoku. Aquela nuvem de relâmpago vermelho escura era seu símbolo característico. Sob aquela nuvem, a velocidade, a defesa e o poder de ataque do usuário eram amplificados a um nível inacreditavelmente assustador. Ele havia experimentado esse poder pessoalmente por meio de Garp. Agora, olhando para o soberano do céu Hoven à sua frente, um homem que também possuía domínio completo do revestimento All-Shoku, Aokiji sentiu um gosto amargo na boca. Isto é realmente muito problemático. Dominar completamente esse poder. Apenas um punhado dos mais fortes destes mares seria capaz. Qualquer um que dominasse completamente o revestimento All-Shoku baseado apenas em poder, poderia reinar sobre o novo mundo como um Yonkou. Um Yonkou. O nível de poder desse homem já era comparável ao de um Yonkou. Aokiji olhou para Hoven horrorizado. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? As deduções do almirante da frota Sengoku não se baseavam apenas em inteligência simples, elas eram derivadas de uma sabedoria semelhante à de Buda. Esse processo poderia até mesmo incorporar informações conhecidas com o próprio sexto sentido manifestado de Sengoku, alcançando a dedução de Buda definitiva. Inúmeras possibilidades seriam reveladas a Sengoku por meio disso. Os títulos Sengoku, o Buda e o estrategista não eram apenas para inglês ver. Ele havia liderado a marinha em inúmeras vitórias importantes. Mas agora, sua avaliação do poder desse homem estava errada, repetidas vezes. E não por pouco. Estava completamente equivocada. O pior cenário possível era o domínio inicial do revestimento All-Shoku. Isso sequer se comparava ao domínio completo? Aokiji respirou fundo. Após se acalmar de seus palavrões internos, ele começou a entender. A dedução de Buda do almirante da frota Sengoku, mesmo com pequenas falhas, não poderia estar tão errada assim. E ainda por cima estar repetidamente enganado sobre a mesma pessoa, Hoven. Só havia uma possibilidade. Os olhos de Aokiji brilharam com total descrença. Quando esse homem devastou Marejois com Aki do Conquistador, naquele momento, seu Aki estava, no máximo, no nível inicial de domínio da infusão. A dedução de Buda do almirante da frota Sengoku sobre seu poder na época estava correta. Mas agora, esse homem havia passado por uma evolução assustadora, alcançando o domínio completo do revestimento All-Shoku. Assim como aquela Goru-Goru no Mi que ele acabará de adquirir e que despertou instantaneamente. Ambos foram picos repentinos e anormais de energia. Algo assim jamais havia ocorrido nesses mares. Mas essa era a única explicação que se encaixava na situação. A mente de Aokiji estava a mil. Ao olhar para o homem à sua frente, era como se uma percepção crucial, um lampejo de inspiração, estivesse ao seu alcance. Goru-Goru no Mi? Acabei de descobrir. Quando eu pegar sua fruta gelada, você vai entender tudo. As palavras anteriores de Hoven, o soberano do céu, ecoavam na mente de Aokiji como uma lanterna giratória. E o incidente de Alabasta, o encontro de Gion com Hoven. O almirante da frota Sengoku também usou sua sabedoria budista para realizar uma dedução completa do poder de Hoven naquela época. Enviar Gion para concluir a missão deveria ter sido uma decisão infalível. Mas desde o início da batalha, o poder de combate de Hoven se mostrou muito diferente das deduções de Sengoku. Contudo, ainda estava dentro da capacidade de Gion lidar com a situação naquela época. Durante o incidente em Alabasta, Hoven estava aproximadamente no nível de um candidato a almirante, comandante Yonkou. Mas agora, em tão pouco tempo esse homem possuía o poder de um Yonkou. Em Logeton,
Depois que esse homem roubou a habilidade fruta da fumaça do Sommer, o Sommer perdeu toda a sua força. Todas essas imagens passaram pela mente de Aokiji como uma montagem caótica. De repente, uma faísca aterradora de compreensão acendeu na mente de Aokiji. Será possível? Sua habilidade não é só roubar a Akuma no Mi dos outros, mas roubar todo o poder deles? Essa Goru Goru no Mi você roubou de alguém que já tinha despertado, não foi? Uma vez roubada, você pode absorver todo o poder deles, incluindo o desejo necessário para o despertar, tudo para si. É por isso que você conseguiu despertar a Goru Goru no Mi no momento em que a obteve. É por isso que nossas avaliações de poder sobre você estavam tão catastroficamente erradas. É por isso que Sommer perdeu toda a sua força depois que você roubou a Akuma no Mi da fumaça dele. É por isso que você disse que eu entenderia tudo depois que você pegasse minha Akuma no Mi do gelo. Então, você pode tirar tudo de mim. Se você pegar minha Akuma no Mi do gelo, ela estará totalmente despertada. E até meu aqui, você vai levar tudo. Não é verdade? O homem que consegue saquear tudo, soberano do céu Hoven. Aokiji rugiu, encarando o homem à sua frente, envolto em uma nuvem de relâmpagos carmesim escura, seus olhos brilhando com uma luz que faria até mesmo os vice-almirantes do quartel-general da Marinha perderem toda a vontade de resistir. A voz de Aokiji estava repleta de puro horror. Inacreditável. Incompreensível. Essa habilidade assustadora, cruel e perigosa. Nunca havia existido nesses mares antes. Mas depois de eliminar todas as opções impossíveis, o que restasse, por mais inacreditável ou bizarro que fosse, era a verdade final. Esse era o método de pensamento que o almirante da frota Sengoku, com sua sabedoria semelhante à de Buda, aprimorada por meio de inúmeras deduções, lhe havia ensinado. O homem no centro de inúmeros arcos de relâmpagos carmesim negros, envolto naquela nuvem de Aki, cujo cada movimento exalava um poder aterrador, irrompeu numa gargalhada desenfreada e poderosa. A cada risada, os relâmpagos vermelho escuros que crepitavam na atmosfera tornavam-se ainda mais violentos, mais tirânicos, carregando uma pressão ainda maior e aterradora. Impressionante. Parece que você também aprendeu bem com o período Sengoku. Mesmo sem a sabedoria de Buda, você possui uma capacidade de raciocínio incrível. Robin olhou para Aokiji, para o horror absoluto e arrepiante em seus olhos, e riu descaradamente. Habilidades poderosas, habilidades tão aterrorizantes que eram inéditas, uma vez conhecidas pelo mundo, incitariam medo e pânico. E no sistema de poder de One Piece, esse medo e pânico eram o melhor alimento para o Aki de um personagem poderoso. Olhando para Aokiji, este almirante da marinha, um dos maiores talentos absolutos destes mares, que agora o encarava, com um frio extremo nos olhos. Robin riu desenfreadamente. O medo arrepiante de uma potência desse calibre era o melhor combustível para o seu próprio Aki. Sob o efeito da característica nascido do mar, Ouro Supremo, Robin podia sentir seu poder espiritual, seu Aki do Conquistador, se fortalecendo. Ele agora possuía a habilidade da Goru Goru no Mi e dominava completamente o revestimento ao Shoku. Além disso, Aiza possui Aki da observação inato e de amplo alcance. E a Arca Machine, capaz de voar. Nestes mares, quem poderia detê-la? O mundo era vasto. Ele podia ir aonde quisesse. O quartel-general dos fuzileiros navais, o governo mundial, limitado pelos 4 imperadores, pelo exército revolucionário e por inúmeros outros poderes, não tinha recursos para representar uma ameaça real para ele agora. E se a sua capacidade de roubar os poderes dos outros fosse exposta? O que o quartel-general dos fuzileiros navais, o que o governo mundial, poderia fazer com ele? Eles só podiam deixar que o terror e o medo do mundo se tornassem o melhor alimento para o seu Aki. Com a sabedoria de Buda de Sengoku, a verdade sobre sua capacidade de se apropriar dos poderes alheios seria revelada mais cedo ou mais tarde. O uso deliberado de desinformação por Robin durante o encontro com Gion teve como objetivo atrapalhar as deduções de Sengoku, ganhar tempo para saquear a fortuna. Disse Shichibukai Crocodile e, em seguida, usar isso como trampolim para obter a Goru Goru no Mi e atingir a maturidade máxima de seu poder. Para alcançar esse atraso, embora tenha temporariamente induzido Sengoku ao erro com informações falsas, com seu subsequente crescimento desmedido de poder e as informações parciais que revelou, a sabedoria búdica de Sengoku acabaria por chegar à conclusão correta. A verdadeira habilidade de Robin era roubar todo o poder de outra pessoa, não apenas o da sua Akuma no Mi. Foi um investimento e retorno simples. Desde o momento em que decidiu enganar Sengoku, ele sabia que a verdade acabaria sendo revelada. Esse foi o investimento. A recompensa foi a diferença de tempo ganha, permitindo-lhe garantir a fortuna de Shichibukai do Crocodile e, em seguida, usá-la como trampolim para obter a Goru Goru no Mi e atingir a maturidade completa. E agora, ao tocar o sino dourado, cumprindo aquela promessa de 400 anos, ele obteve imenso poder espiritual. Dominou completamente o revestimento ao Shoku e ascendeu para se tornar uma das maiores potências absolutas destes mares. Este foi um investimento excelente com retornos astronômicos. Além disso, apenas sua capacidade de explorar os poderes alheios foi exposta. Segredos como Nascido do Mar, a facção da fortuna e sua habilidade de obter vasto poder espiritual ao realizar os últimos desejos de outros permaneceram desconhecidos. A iniciativa absoluta continuava firmemente nas mãos de Robin. Ao observar o frio extremo nos olhos de Aokiji, sentindo seu próprio Aki ferver dentro de si, alimentado pelo medo e terror de Aokiji sob o efeito de Nascido do Mar, Robin riu com deleite desenfreado. Aokiji, ao ouvir a confirmação de Robin, sentiu um arrepio tão profundo que era indescritível. Monstro, um monstro absoluto, sem adulteração. Muito mais aterrorizante do que o próprio monstro nato, a Imperatriz Big Mom. Aokiji olhou fixamente para Robin, envolto em revestimento ao Shoku, e sentiu um arrepio que percorreu seus ossos. Absolutamente inaceitável. Que isso continue. Soberano do céu. Robin, você é muito perigoso. Eu vou capturá-lo, aqui e agora.
Aokiji rugiu, respirando fundo. Pul! Uma aura congelante extrema, extraída de todo o mundo de gelo que ele havia criado, convergiu completamente. Combinada com toda a aura congelante liberada do próprio corpo de Aokiji, toda ela, concentrou-se nos punhos de Aokiji, formando o que pareciam luvas feitas de gelo puro e cristalino. Pul! Uma quantidade incrivelmente densa e poderosa de Aki do armamento revestiu essas construções de gelo. Luva de gelo! Aokiji berrou com voz grave. A fruta do gelo, combinada com as técnicas do punho de ferro herdadas de Garp, além de seu Aki do armamento mais forte, a habilidade mais poderosa de Aokiji. Luva de gelo! Como usuário de logia, recorrer a uma técnica de combate corpo a corpo como essa significava que ele estava apostando a própria vida. Uma verdadeira batalha até a morte. Dar tudo de si? Bum! Acompanhado por um estrondo de relâmpagos carmesim negros. Refletida nas pupilas contraídas de Aokiji, uma figura envolta em relâmpagos carmesim negros, ostentando um sorriso de poder absoluto, surgiu instantaneamente diante dele. Revestimento ao Shoku, aumento de velocidade. Pá! Capítulo 121. Refletida nas pupilas contraídas de Aokiji, estava uma figura aterradora, envolta em uma nuvem de relâmpagos carmesim negros, que surgiu diante dele como se tivesse se teletransportado por uma curta distância. Aquela figura, completamente envolta em relâmpagos carmesim negros incrivelmente violentos e tirânicos, ostentava um sorriso que causava arrepios até o âmago do ser. Seus olhos brilhavam com uma luz carmesim escura feroz que faria até mesmo os vice-almirantes do quartel-general da marinha estremecerem de medo. Nessa ilha do trovão gelo, o estrondo do trovão, os uivos das nevascas de ar congelante, tudo parecia desaparecer. O mundo inteiro ficou em silêncio. Isto era a aura opressiva e aterradora do revestimento ao Shoku em potência máxima se aproximando. O mundo parecia ter apenas um ponto focal. Soberano do céu Hoven. As pupilas de Aokiji se contraíram bruscamente. A velocidade assustadora concedida pela amplificação do revestimento ao Shoku, mesmo com seu tempo de reação, ele só conseguiu erguer suas luvas de gelo em uma postura defensiva. Bang! Bum! O punho direito de Hoven atingiu violentamente as luvas de gelo de Aokiji. A energia incomparavelmente violenta e tirânica do revestimento ao Shoku foi liberada em sua totalidade naquele único instante. Voxax! O corpo de Aokiji foi arremessado para trás como uma bala de canhão aterradora, lançada a uma velocidade incrível. Bang! 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 Crack! 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 Num instante, as incontáveis correntes de neve do mundo de gelo foram despedaçadas. Inúmeros icebergs foram despedaçados pelo impacto do corpo de Aokiji, reduzidos a cristais de gelo e, em seguida, completamente pulverizados pela terrível turbulência atmosférica gerada pela imensa força. Aokiji concentrou-se em suas costas, usando os impactos para dissipar a força terrível do revestimento ao Shoku. Se ele tentasse suportar tal poder violento apenas com seu corpo físico, até mesmo sua constituição sofreria ferimentos graves. Enquanto Aokiji atravessava inúmeros icebergs e gelo sólido, dissipando a força, seus olhos carregavam uma profunda gravidade. Revestimento ao Shoku. Isto era o revestimento ao Shoku totalmente dominado. Aquele poder aterrador, como o de um Yonkou. Sua velocidade e poder de ataque estavam no auge absoluto destes mares. Nesse instante, Aokiji, ao usar os impactos para dissipar energia, também levou sua condição física ao ápice absoluto. A habitual indiferença preguiçosa em seus olhos havia desaparecido completamente. Diante desse homem que já possuía um poder comparável ao de um Yonkou, mesmo ele, se descuidado, poderia ser derrotado e morto. Colidir. O corpo de Aokiji se chocou contra um enorme iceberg, despedaçando-o completamente e espalhando inúmeros cristais de gelo pela atmosfera. Esta já era a extremidade mais externa da Ilha do Trovão Gelo. Um único golpe fez Aokiji atravessar metade dos icebergs da ilha. O poder do revestimento ao Shoku em sua potência máxima era aterrador além da medida. Hoven olhou para o iceberg distante e em ruínas, uma luz vermelha intensa agora brilhando em seus olhos. Aqui da observação visão do futuro. Cápsula do tempo no gelo. Voxax! Um feixe de aura congelante extremamente aterradora, com vários metros de largura, disparou em direção a Hoven a uma velocidade imperceptível a olho nu, chegando instantaneamente diante dele. Crackle, crackle. A superfície do corpo de Hoven ficou instantaneamente coberta por inúmeras camadas de gelo, irradiando um frio extremo. Bang! Sob a violenta onda de relâmpagos vermelho escuros que envolvia Hoven, o gelo se estilhaçou instantaneamente em fragmentos. Usando sua habilidade da fruta do gelo para atrapalhar minha percepção do aqui da observação? No momento em que minha visão do futuro foi ativada, sua aura congelante já estava quase sobre mim. Nessa situação, mesmo que eu usasse a velocidade aprimorada pelo revestimento ao Shoku para desviar, o consumo não seria muito menor do que absorver o dano com o próprio revestimento ao Shoku. Ótimo cálculo, Aokiji. Hoven riu de coração com os olhos cheios de entusiasmo. Esse tipo de oponente, esse era o oponente que Hoven tanto almejava. Essa foi uma batalha, essa foi uma verdadeira luta até a morte. Estalo. Bum. Hoven cruzou os braços, a luz carmesim escura em seus olhos brilhando intensamente. Os raios tirânicos vermelho escuros que se enrolavam em torno de seu corpo também irromperam, estilhaçando o vasto solo gelado sob ele. Incontáveis cristais de gelo dançavam impotentes na atmosfera. E naquele instante Aokiji, utilizando Soru, já havia aparecido a uma curta distância de Hoven. Aokiji, treinado por Garp, aprendeu mais do que apenas o punho de ferro. Os 6 poderes, Aokiji já os dominava com perfeição há muito tempo. Aokiji olhou para Hoven, seus olhos fascando com um frio extremo, contra um gigante que dominava completamente o revestimento ao Shoku. Uma simples aura congelante era inútil. Mas o que ele precisava era de uma oportunidade como essa, para se aproximar desse homem. Voxax!
Seu punho direito, a luva de gelo, que fundia toda a energia congelante de sua fruta do gelo. Aqui do armamento e a técnica punho de ferro aprimorada ao longo de décadas sob a tutela de Garp, disparou violentamente em direção a Hoven. Zoom! Bang! Os olhos de Hoven brilharam com uma luz vermelha impressionante. Seu próprio punho direito, encontrando o golpe total de Aokiji, avançou com força. Pum! Bum! Relâmpagos carmesim escuros representando o revestimento ao Shoku e relâmpagos roxo escuros representando o Aki do armamento de alto nível, centrados nos punhos de Hoven e Aokiji que se chocavam, se dilaceravam violentamente na atmosfera. Crack, 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 bang, bang, bang. O chão sob os pés de Hoven e Aokiji se desintegrou instantaneamente. Inúmeros fragmentos, misturados com cristais de gelo estilhaçados, foram pulverizados em pó pela energia descontrolada que rasgava a atmosfera. Toda a Ilha do Trovão Gelo tremeu violentamente com essa colisão aterradora. Embora o Aki do armamento de alto nível em confronto fosse incrivelmente denso, diante do poder de ataque aterrorizante do revestimento ao Shoku, ele estava claramente em desvantagem. Mas o soco de Aokiji continha não apenas seu Aki do armamento de alto nível, mas também todo o poder de sua fruta do gelo e a técnica punho de ferro aprimorada por décadas sob a tutela de Garp. Ao longo dessas décadas, sem usar Aki ou sua fruta do gelo, Aokiji usou inúmeros navios de guerra desativados como sacos de pancada. Seus punhos de ferro não eram de forma alguma inferiores aos de Garp. Aokiji rugiu desenfreadamente, canalizando toda a energia do seu corpo, concentrando-a inteiramente em suas luvas de gelo, desferindo soco após soco no homem à sua frente. Os olhos de Hoven brilharam com uma luz vermelho escura impressionante. Seus punhos, envoltos em todo o poder do revestimento ao Shoku, tornaram-se um borrão de imagens residuais, interceptando perfeitamente cada um dos socos de Aokiji. Bang, bang, bang. Inúmeras correntes de ar na atmosfera foram despedaçadas, chegando a criar estrondos súnicos aterrorizantes. Inúmeros fragmentos de terra, misturados com relâmpagos vermelho escuros e cristais de gelo, vaporizaram-se em poeira na atmosfera. As próprias correntes de ar do céu começaram a ser violentamente dilaceradas pela colisão dessas forças incomparavelmente violentas. Toda a Ilha do Trovão Gelo havia se tornado uma zona proibida para a vida. Qualquer ser vivo que entrasse nela seria despedaçado pela energia aterradora. Voxas! Luvas do Trovão. Hoven encontrou uma brecha na troca de golpes. Ele se transformou em um raio, aparecendo na atmosfera, e ativou sua Goru-Goru no Mi. Anteriormente, Hoven havia usado apenas o poder do revestimento ao Shoku, sem depender de sua Goru-Goru no Mi, para lutar contra Aokiji em sua força máxima. As luvas de gelo de Aokiji eram ainda mais absurdamente poderosas do que Hoven havia previsto inicialmente. Hoven havia presumido que o punho de ferro era apenas uma técnica complementar, e que a verdadeira força de Aokiji residia em Aki e em sua fruta do gelo. Mas ao se enfrentarem em combate corpo a corpo, ele descobriu que os punhos de ferro de Aokiji, aprimorados por décadas usando inúmeros navios de guerra como sacos de pancada, eram incrivelmente aterrorizantes. No sistema de poder de One Piece existiam duas escolas principais de combate: a esgrima, representada por espadachins como Mihawk, que usavam lâminas, e as artes marciais, representadas por lutadores como Garp, que usavam os punhos combinados com Aki. Hoven acreditava anteriormente que a esgrima era muito superior, afinal, os grandes espadachins podiam lançar golpes fulminantes, partir montanhas e até mesmo cortar elementos como fogo e relâmpago ao ouvir o sopro de todas as coisas. Hoven percebeu que era porque ele nunca tinha realmente encontrado um praticante de artes marciais antes. Seus oponentes mais fortes até então eram, na melhor das hipóteses, Enel, que dependia inteiramente de sua Goru-Goru no Mi e não sabia nada sobre combate corpo a corpo. Abaixo dele, Crocodile havia até perdido seu Aki, dependendo unicamente de sua fruta da areia, chegando a usar um gancho envenenado em sua batalha final contra Luffy na história original, dificilmente um artista marcial. Agora, Hoven finalmente testemunhou. Aokiji não era apenas um poderoso usuário de logia, ele era um verdadeiro artista marcial. Praticando artes marciais levadas ao extremo, elas não ficavam em nada à destreza dos grandes espadachins. Não é de admirar que Aokiji, apesar de não possuir o revestimento ao Shoku e de sua fruta do gelo ter limitações inerentes em poder ofensivo direto, mesmo quando comprimida em luvas de gelo, ainda conseguisse trocar golpes com Garp, que dominava completamente o revestimento ao Shoku. Peço desculpas, Aokiji. Subestimei completamente sua habilidade em combate corpo a corpo. Os olhos de Hoven brilharam com fervor. O auge das artes marciais estava absolutamente no mesmo nível da maestria com a espada dos grandes espadachins. Bum! Acompanhado por um estrondo ensurdecedor de trovão, Hoven, banhado por uma chuva torrencial de relâmpagos, liberou seu poder. Os relâmpagos aterrorizantes das nuvens de tempestade acima começaram a convergir, juntamente com o poder totalmente liberado da própria Goru-Goru no Mi de Hoven dentro dele. Tudo isso concentrado em seus punhos, fazendo-os parecer que ele usava luvas feitas de puro relâmpago. E sobre essas luvas do trovão crepitavam arcos violentos e tirânicos de Aki carmesim negro. O poder da Goru-Goru no Mi, além da cobertura ao Shoku em sua potência máxima. A corrente de Hoven, potência máxima. Seus punhos não são fortes o suficiente. Aokiji rugiu, saltando no ar e usando o Gepo para encurtar rapidamente a distância até Hoven. Observe-me usar minha Goru-Goru no Mi e meu revestimento ao Shoku para destruir seus tão aclamados punhos de ferro, e então, eles serão meus. Hoven riu com poder absoluto, sem mais se preocupar em esconder sua ambição e habilidades aterradoras. Hoven tinha conquistado esse direito. Liberar desenfreadamente a ambição, só assim o revestimento ao Shoku, essa manifestação de poder espiritual, poderia ser levado ao seu limite absoluto. Fingir-se de bobo para pegar o leão?
Em um mundo dominado por Aki e Akuma no Mi, fingir-se de bobo só te transforma na presa, não no predador. Boom! Hoven, envolto em relâmpagos carmesim negros, avançou como um meteoro colidindo com um planeta, seu punho direito disparando em direção a Aokiji, que corria ao seu encontro. Bang! Aokiji, sem se esquivar, enfrentou o ataque de Hoven de frente com seus próprios punhos de ferro. Bang! 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 Relâmpagos violentos e tirânicos, de cor carmesim escura, e relâmpagos incrivelmente densos de cor púrpura escura colidiram e voaram. O poder do trovão e o poder do gelo se aniquilaram mutuamente na atmosfera. As correntes de ar aterrorizantes geradas pela colisão de seus poderes se espalharam em ondas, centradas em Hoven e Aokiji, por toda a ilha do trovão-gelo e o mar circundante. Essa região do mar, como se estivesse mergulhada em um apocalipse, deixou a tripulação do Going Merry, que havia recuado para uma área extremamente distante, mas ainda podia sentir a energia aterradora completamente atonita. A batalha que se estendeu da ilha até o céu, e depois de volta à terra, devastando várias regiões da ilha, redefiniu mais uma vez a sua compreensão de poder. Eles achavam que os confrontos anteriores tinham chegado ao limite. Afinal, esse poder de proporções catastróficas já estava além da capacidade deles de resistir. Nem mesmo Luffy, o mais forte do trio monstro, duraria um segundo, sendo completamente derrotado. Numa batalha como esta, nem sequer se questionava se eles estavam qualificados para participar. Eles nem sequer estavam qualificados para observar daquela região marítima. Só lhes restava recuar para uma distância extrema para evitar serem atingidos pelas terríveis ondas de choque da batalha. Mesmo tendo recuado tanto, o Going Merry ainda era violentamente sacudido pelas ondas revoltas. Nami, Vivi e Robin levaram as mãos ao coração, com os belos olhos fixos na Ilha do Trovão-Gelo, que agora parecia um cenário de um terrível apocalipse. Em uma batalha tão horrível, nem mesmo eles puderam deixar de rezar em silêncio pela vitória de Robin. Neste momento, na Ilha do Trovão-Gelo, Robin e Aokiji lutaram desde o céu até a ilha, e da ilha de volta para o céu. Várias regiões da Ilha do Trovão-Gelo foram destruídas por seu poder aterrorizante. Toda a ilha, não fosse pelos poderes despertos remanescentes da Goro-Goro no Mi e da fruta Gelo-Gelo que sustentavam sua integridade, provavelmente teria se desintegrado em inúmeros fragmentos, desaparecendo no mar devido às colisões cataclísmicas de energia. Os olhos de Robin brilharam com uma luz vermelha impressionante. Aqui da observação visão do futuro, levado ao seu limite absoluto. Com suas luvas do trovão, combinando o revestimento ao Shoku e a Goro-Goro no Mi, o poder de ataque de Robin superou as luvas de gelo de Aokiji. Embora superior, não era uma vantagem absoluta que esmagasse todas as dimensões. Aokiji poderia utilizar seu imenso Aki do armamento e as propriedades de energia congelante de sua fruta do gelo para mitigar essa diferença. O consumo de energia de Aokiji agora era ainda maior que o de Robin, apesar de Robin estar empunhando o incrivelmente exaustivo revestimento ao Shoku. Usar a enorme quantidade de Aki do armamento e o poder da Akuma no Mi do tipo gelo para compensar a diferença de poder de ataque contra o revestimento ao Shoku foi incrivelmente desgastante tanto para o Aki quanto para a resistência. Mas como um usuário de logia desperta, alguém capaz de lutar contra Kainu por 10 dias e 10 noites, Aokiji era como um gigante ensanguentado, com reservas de energia aparentemente inesgotáveis. No entanto, Aokiji estava claramente trocando lesões por oportunidades de ataque. Sem um revestimento ao Shoku para proteger seu corpo, inúmeras marcas de queimadura apareceram em Aokiji. Esses eram os vestígios deixados depois que a energia das luvas do trovão de Hoven, ao atingi-lo, perfurou o Aki do armamento defensivo de Aokiji. Enquanto isso, Hoven, capaz de proteger seu corpo com revestimento ao Shoku, conseguiu mitigar a maior parte do dano das luvas de gelo de Aokiji. O ápice das artes marciais, então esse é o seu poder. Ha 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 ha. Robin riu descontroladamente, continuando seu ataque implacável contra Aokiji. Aokiji permaneceu em silêncio, porque não tinha tempo para palavras. Ele havia confiado tudo ao instinto de combate de sua arte marcial, confiando no instinto para lutar por sua vida. Mas Robin não tinha intenção de perder mais tempo com Aokiji. Robin, determinado a encerrar essa batalha com seu ataque mais forte no momento. Os olhos de Robin brilharam com uma luz insana. A batalha entre eles havia agora se transformado em uma pura guerra de desgaste. Embora seu revestimento ao Shoku lhe desse vantagem, e Robin estivesse confiante de que acabaria vencendo mesmo que tudo se resumisse à resistência, ele sabia que, ao final de tal batalha, provavelmente também estaria gravemente ferido. Em combates corpo a corpo de vida ou morte, especialmente contra um adversário tão poderoso quanto Aokiji, mesmo com o revestimento ao Shoku protegendo seu corpo, falhas defensivas eram inevitáveis. Manter a nuvem de revestimento de Aki do Conquistador em potência máxima consumia uma quantidade absolutamente enorme de energia. Mesmo com a característica nascido do mar, que lhe permitia recuperar Aki do Conquistador usando energia marinha, Robin só conseguia retardar seu esgotamento. Nessa situação, se ele não quisesse esgotar seu Aki do Conquistador, teria que optar por não usar a defesa de corpo inteiro do revestimento ao Shoku. Em vez disso, assim como Aokiji, ele teria que confiar no Aki do armamento para proteção, usando o revestimento de Aki do Conquistador exclusivamente para ataque. Isso reduziria significativamente o consumo. Mas se ele fizesse essa escolha, dado o poder assustador das luvas de gelo de Aokiji, se Aokiji encontrasse uma oportunidade de atingir qualquer parte do corpo dele que não estivesse coberta pelas luvas do trovão, Aokiji poderia perfurar seu Aki do armamento e causar dano.
Aokiji, agora lutando com ferocidade desesperada, com o corpo já repleto de marcas de queimaduras, estava claramente à espera de uma oportunidade como essa. A experiência de combate de Aokiji era imensa, seu combate corpo a corpo aprimorado ao máximo, mesmo quando temporariamente em desvantagem. Ele não demonstrava sinais de pânico, analisando rápida e calmamente seu caminho para a vitória. Em termos de força física bruta, Aokiji claramente tinha vantagem sobre Hoven. Essa era sua única vantagem, sua única chance de vencer. Ao lutar com tanta ferocidade, ele pretendia forçar Hoven a gastar seu revestimento ao Shoku. Se a batalha se prolongasse por dias, o Haki do conquistador de Hoven inevitavelmente enfraqueceria, incapaz de manter seu poder máximo e de sustentar a nuvem de defesa ao Shoku. Nesse ponto, as luvas de gelo de Aokiji teriam a chance de desferir um golpe decisivo. Tal pensamento estratégico sereno, tal experiência em combate e tais instintos de luta nascidos das artes marciais, até mesmo Hoven teve que admirar. Enfrentar uma verdadeira potência de elite destes mares foi uma experiência verdadeiramente emocionante. Mesmo em desvantagem tanto no Haki quanto no uso de Akuma no Mi, inicialmente, Aokiji conseguiu identificar com frieza seu único caminho para a vitória. Não é de admirar que Sengoku, com sua sabedoria semelhante à de Buda, favorecesse tanto o geralmente preguiçoso Aokiji, pretendendo passar-lhe o posto de almirante da frota. Mas Hoven possuía a fruta humana despertada, o intelecto aprimorado de um humano supremo. Hoven já havia percebido os pensamentos e intenções de Aokiji há muito tempo. Quando Hoven queria derrotar um oponente, ele não lhe dava absolutamente nenhuma chance. Bum! Hoven combinou o poder de seu revestimento ao Shoku com sua Goru Goru no Mi, liberando uma onda de choque terrível. Contra essa fusão do revestimento ao Shoku e da Goru Goru no Mi, mesmo Aokiji só conseguiu se esquivar temporariamente. Suas luvas de gelo poderiam resistir a tal poder, mas o resto de seu corpo, protegido apenas pelo Haki do armamento e pelas defesas da fruta do gelo, não conseguiria. Diante desse ataque, esquivar-se era a única escolha sensata. Mas no instante em que Aokiji se esquivou instintivamente, uma sensação de pavor o invadiu. Confiar no instinto de combate tinha suas vantagens, é claro. Mesmo quando seu Haki da observação foi destruído pela Goru Goru no Mi de Hoven, tornando-o inutilizável. Seu instinto de combate permitiu que ele se envolvesse em uma batalha corpo a corpo, de vida ou morte, contra Hoven, que possuía a capacidade de prever o futuro. O instinto de Aokiji, forjado por incontáveis dias e noites de treinamento, criou uma poderosa memória muscular, permitindo decisões corretas e instantâneas em batalha. Por exemplo, agora mesmo, quando Hoven liberou aquela onda de choque de energia do revestimento ao Shoku e da Goru Goru no Mi em potência máxima, esquivar-se instantaneamente foi, naquele instante, a decisão correta. Mas será que a decisão correta naquele instante foi necessariamente a decisão correta a longo prazo? Ao recuar, ele deu a Hoven, com sua Goru Goru no Mi e velocidade aprimorada pelo revestimento ao Shoku, um espaço incrivelmente amplo para manobrar. Aquela onda de choque extremamente debilitante do revestimento ao Shoku e da energia Goru Goru no Mi, claramente não era apenas Hoven se exibindo porque tinha Haki de sobra. Hoven estava criando esse espaço operacional deliberadamente. Com tanto espaço, Hoven, que possui Haki da observação capaz de prever o futuro, jamais lhe daria outra chance de um combate corpo a corpo. Será que ele pretende usar ataques de longo alcance da Goru Goru no Mi para desgastar meu Haki e minha resistência? Aokiji franziu a testa. Mas ao olhar para Hoven à distância, uma profunda sensação de inquietação o invadiu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.